Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com o nosso amigo Heron, intérprete de Libras. Olá, Heron! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia com os assuntos relacionados ao Enem. Continuaremos falando, então, sobre a diversidade das plantas, que também é uma matéria que está lá no PET do segundo ano. Nós vimos, então, nas aulas passadas, onde falamos sobre as briófitas e as pteridófitas. Hoje falaremos sobre as gimnospermas. Então, na nossa aula de hoje, vamos conhecer a diversidade das plantas e observar os órgãos vegetativos e de reprodução dos diferentes grupos vegetais. Bom, as gimnospermas, elas possuem então umas características gerais, que a gente precisa compreender e entendê-las. Nós sabemos então que desde as pteridófitas, ou plantas vasculares sem sementes, elas já possuem então os tecidos vasculares, tecidos condutores de água e de seiva. Já então, nas gimnospermas, ou plantas vasculares com sementes nuas, isso mesmo, sementes nuas. Por que isso, Vinícius, dos sementes nuas? Porque a semente, ela não vai ser envolvida por o fruto. As gimnospermas, elas possuem semente, mas não possuem fruto. Nesse caso, então, a gente chama elas de sementes nuas, porque elas não vão estar envoltas pelo fruto, tá? Então, uma grande novidade aqui que nós temos é o grão de pólen e a semente. O grão de pólen, então, permitiu com que essas plantas conquistassem ainda mais o ambiente terrestre. Além disso, ela vai permitir com que elas tenham independência da água para a reprodução. As gimnospermas, então, são o primeiro grupo de vegetais onde elas vão adquirir essa independência da água para se reproduzir. Então, pelo fato delas possuírem o grão de pólen, vai ser formado também o tubo polínico, que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino, tá? Por isso que nós chamamos elas de sifonógamas. Elas são hidroindependentes, ou seja, elas não necessitam da água para a reprodução. São agora, nós vamos chamá-las de fanerógamas, porque os órgãos sexuais delas vão ser visíveis. Nós conseguimos diferenciar o órgão sexual, o órgão que vai formar os gametas masculinos e formar os gametas femininos, que vão ser os estróbilos, só que eles não vão possuir atrativo nenhum. A gente vai ver isso mais para frente. Elas são também chamadas de espermatófitas. Então, se alguém perdeu a aula, voltem então nas aulas anteriores, que eu falei de cada nome e expliquei. Espermatófitas são aquelas plantas, então, que vão possuir a semente, tá? A semente vai ser originada do óvulo. Nós vamos ver que o óvulo nas plantas não é o gameta. Gameta vai ser a oosfera, tá? Elas possuem semente, mas não possuem fruto. Por isso que a gente chama de semente nua, tá? Elas não possuem ovário. E o hábitat são florestas, né? São plantas que necessitam de um hábitat mais frio e temperado. Nós conhecemos muito bem as gimnospermas. Todo mundo aqui gosta do Natal, não gosta? Aí a gente vê aquelas árvores, né, bonitas, cheia aí, tem gente que vai lá, compra aquela pinha, vai lá enfeitando. Então, olha o gimnosperma, já falei da árvore e já falei dos estróbilos, que é a famosa pinha. Então,
E isso são gimnospermas. Nós vamos ver aqui agora. A diversidade das gimnospermas, elas vão ser classificadas em alguns grupos de gimnospermas atuais, onde nós vamos ter as coniferófitas, tá? Conhecidas como florestas de coníferas, né? Olha aqui, ó, araucária, lá da mata de araucária, na região sul do Brasil, né? Pinheiro do Paraná, pinos, isso tudo são coniferófitas. Nós temos aqui, ó, cicadófita, essa daqui é muito utilizada para paisagismo em jardins, elas vão ter um porte menor um pouco, que vão ser essas daqui, a famosa cica. Nós vamos ter as guinetófitas. A guinetófita, nós não temos espécies nossas, essa daqui, por exemplo, é uma espécie que vai ter lá na África, tá? Ela vai ter esse aspecto aqui parecendo que está morto, mas não. E nós vamos ter a ginkófita, que vai ser essa daqui, ó, que é chamada de gingobiloba. Todo mundo já ouviu falar em gingobiloba? Então, vai ser essa plantinha aqui, ó, essa planta aqui. Mas, Vinícius, você acabou de falar comigo que gimnosperma não tem fruto. Olha isso daqui, não está parecendo uns frutinhos? Então, parece, mas não é. Isso, na verdade, é uma semente da gingobiloba, e essa semente ela vai ser uma semente carnosa, tá? Que parece com fruto, dá a impressão, mas não é. Tá? Isso é uma estratégia para atrair dispersor. Tranquilo? Vamos ver aqui então. Nós sabemos que, a partir das pteridófitas, a fase esporófito, ela vai ser uma fase duradoura. E aqui então, pelo fato deles independerem da água para a fecundação, né, nós vamos ter então algumas modificações e o surgimento do grão de pólen. Então a gente vai ter que entender aqui essas fases. A fase esporófita, igual eu falei, é uma fase duradoura e uma fase assexuada. Então, toda vez que a gente observa, igual por exemplo aqui ó, a árvore, eu estou falando o quê? Da fase esporófito, tá? Então eu voltei aqui ó, aos estróbilos, onde a partir de gimnosperma, mais um nomezinho aí para vocês anotarem nas suas listas, que é super importante a gente saber. Toda vez que eu estiver falando em mega, que vai estar relacionado a gameta, ou a estróbilo, ou a esporo, tanto em gimnosperma quanto em angiosperma, eu estou me referindo a estruturas femininas, tá? Então, mega, tá? Lembra feminino. E micro, lembra masculino. O gameta feminino não vai ser maior do que o gameta masculino? Então, mega para feminino, micro para masculino. Reparem que quando a gente vê lá a pinha, que esses estróbilos, ou cone, como é chamado, a gente sempre tem aqui, olha, o maior, que é esse que a gente conhece, e tem um menorzinho, que ele costuma ser até mais amarelado um pouco. Então, esse daqui vão ser os esporângios, que nós vamos ter então o mega estróbilo, que vai ser o feminino, e o microestróbilo, que vai possuir o masculino. Nós vamos ver aqui o porquê disso daqui a pouquinho. Então, lembrando, mega feminino, micro masculino. Nós vamos entender por quê. Tá? Os estróbilos, eles também são conhecidos como cones, igual muitos autores aí trazem. Quando a gente fala em gametófito, igual aqui, ó, aqui eu até errei aqui na hora de fazer o slide. Quando a gente fala em gametófito, aqui eu estou falando da minha fase o quê? N, tá? Que é uma fase haploide, tá? O gametófito, ele vai ser o quê? Passageiro, tá? E vai ser sexuado. E nós temos o masculino, que vai ser o quê? Quando a gente fala em gameta masculino, eu estou falando grão de pólen e tubo polínico, eu estou falando em gametófito, tá?
grão de pólen, gametófito jovem. E quando ele vai estar adulto, já pronto para fecundar, eu estou falando do tubo polínico. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. E quando eu falo no feminino, eu estou falando do saco embrionário, que dentro desse saco embrionário, eu vou possuir o quê? A oosfera, tá? A gente vai ver aqui. Então, a fase gametófito, ela sempre vai ser haploide, tá? Passageira e sexuada. E nós vamos falar em grão de pólen, eu estou falando de masculino. Feminino, eu estou falando de saco embrionário. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Feito isso, então, nós sabemos que, como forma o grão de pólen? Olha que interessante. Lembra lá, então, do microestróbilo? O que eu falei com vocês? Toda vez que eu estiver falando em micro, eu estou fazendo referência a uma estrutura masculina. Então, o microestróbilo, ele vai ser diploide. No microestróbilo, então, eu vou possuir aqui, ó, parecendo aqui, ó, escaminha, quando a gente vai tirar, parecendo que a gente vai tirando como se fosse, igual como se fosse uma folhinha. Então, cada coisinha desse daqui é chamado de microesporófilo. Vinícius, para que tanto nome? É para a gente poder diferenciar. Então, aqui eu tenho microesporófilo. Dentro de cada microesporófilo, eu vou possuir o quê? O microesporângio. Lembram comigo? Esporângio é o local onde irá produzir os esporos. Quando eu estou fazendo referência ao microesporângio, eu estou falando então que é o quê? O local onde será produzido esporos masculinos, tá? Dentro então do microesporângio, vai ter então células que nós chamamos de microesporócito, tá? Esse microesporócito, ele vai sofrer uma meiose. Lembram que nos vegetais a meiose, ela vai acontecer sempre na formação dos esporos, que é diferente de nós animais, que a meiose ocorre para a formação de gametas, tá? Então aqui ocorreu a meiose, o que vai acontecer? Esse microesporócito vai o quê? Originar 4 micrósporos internos que nós chamamos, como se fossem, tá, células imaturas. Esses micrósporos internos aqui vão o quê? Originar o grão de pólen. O grão de pólen está aqui, ó. Olha o meu gametócito aqui, tá? Que ele vai ser haploide. O grão de pólen, a gente costuma brincar falando que ele parece o Mickey Mouse. Isso mesmo, tá? Ele que, ó, vamos ter 2 células aqui, ele vai ser uma célula alada, tá? Por que alada? Isso vai permitir com que ele seja transportado pelo vento. Então, quando o vento vai então carregar o grão de pólen, levando esse grão de pólen para longe. Então, nós vamos ter aqui então a formação do grão de pólen. Feito isso, então, formou-se o grão de pólen, o que vai acontecer? Lembra que eu falei com vocês que o grão de pólen, ele vai ser a célula, o gametócito jovem? Então, feito isso, então, eu tenho que fazer ele ficar adulto. Como que acontece isso? Ele vai possuir 2 células. Uma célula que nós chamamos de célula germinativa, que é aqui que vai estar o gameta masculino, e aqui nós vamos estar o que nós chamamos de célula vegetativa, que vai estar relacionada com o crescimento do tubo polínico, que vai possuir o que nós chamamos de célula do tubo, tá? Que vai ser, então, vai fazer crescer esse tubo polínico, tá? Feito isso, então, olha como que vai acontecer. Nós temos esses gametas, eles vão sofrer, esse célula germinativa sofre mitose, tá? Fica, então, nós temos 2 células espermáticas ou núcleos espermáticos, mas apenas um fecunda, tá? E aqui na frente nós vamos ter
a célula do tubo ou a célula vegetativa, que vai estar relacionada então com o crescimento desse tubo polínico. Nós vamos ver na imagem relacionada ao ciclo como que isso vai funcionar. Mas aqui então, a gente mostrei para vocês como que vai acontecer a formação desse tubo polínico, tá? Feito isso, como que vai formar a parte feminina? Que nós estamos falando agora do saco embrionário. Olha que interessante. Nós temos aqui, olha, o megaestróbilo, quando eu falo em mega, feminino. Dentro, então, do megaestróbilo, cada, então, parecendo uma folhinha, eu chamo de megaesporófilo. Reparem que, olha os nomes, eles são iguais. Só muda se eu estou falando de micro, masculino, mega, feminino. Megaesporófilo, dentro de cada megaesporófilo, eu tenho um megaesporângio. Dentro desse megaesporângio, vai ter então o quê? O megásporo. Esse megásporo vai sofrer a meiose, então até o megásporo era diploide, 2N. Feito isso, sofreu a meiose, esse megásporo se diferencia, se divide em 4 células, só que 3 delas vão ser degeneradas, ou seja, acabam e fica uma. Esse megásporo que sobrou vai ser o quê? Dar origem ao saco embrionário. E dentro desse saco embrionário, eu vou possuir, tá? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, megaesporângio, feito isso, sofreu meiose, megásporo diferencia em 4 células, depois da meiose, 4 células, 3 degeneram, formam uma. Essa uma aqui, ó, ela vira o megaprótalo, tá? Esse megaprótalo vai dar ouvido ao óvulo, que vai ser formado por arquegônio, e dentro do arquegônio vai possuir a oosfera, que é o gameta feminino. Então, o grão de pólen, ele vai ter que chegar mais ou menos até aqui, para então permitir com que o tubo polínico possa encontrar aqui nessa abertura aqui do óvulo, que nós chamamos de micrópila, tá? Que vai então ocorrer a fecundação. Vamos ver aqui como que vai acontecer a reprodução. Eu falei da estrutura tanto feminina quanto masculina. A polinização ela é feita pelo vento, tá? Ocorreu então a germinação do grão de pólen, ocorre uma fecundação simples para que essa planta então possa desenvolver. Então eu tenho aqui, ó, o estróbilo masculino, então grão de pólen, sofreu meiose, micrósporos, formou então aqui, ó, grão de pólen. O grão de pólen, ele vai ter 2 células espermáticas, lembram do núcleo? E uma célula vegetativa ou célula do tubo, que vai fazer então o quê? O crescimento do tubo polínico. Isso daqui é o tubo polínico. Quando eu venho aqui para o feminino, que, ó, estróbilo feminino, então sofreu meiose até chegar aqui, ó, no óvulo, onde eu vou ter a oosfera aqui dentro aqui do arquegônio. Feito isso, o que vai acontecer? Vou passar para o próximo slide que está maior. Feito isso, então, aqui, ó, mitose, chegou até aqui. Esse grão de pólen aqui, ele vai ter que chegar até a micrópila, para que, então, fecunde com o núcleo espermático, fecunde a oosfera. Fecundou a oosfera, vai formar uma semente. É a partir, então, dessa semente que vai acontecer a germinação. Essa semente, quando é lançada do meio, ela vai germinar e originar uma nova planta. Gimnosperma é um pouquinho mais complicado. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Não vai dar tempo da gente corrigir a questão, mas deixo aqui para vocês. Qualquer dúvida, mande para a gente nos canais de comunicação, que eu esclareço no ao vivo. E vejo vocês então na próxima semana, onde continuaremos falando da diversidade das plantas. Até mais!